Vocês se lembram da fábula da galinha que ria dos humanos por enterrarem grãos na terra em vez de comê-los imediatamente, achando aquilo uma tolice? Muitas vezes nós também reagimos como essa galinha, quando vimos cientistas investindo um tempo e um esforço enormes em temas que à primeira vista parecem totalmente distantes de algo prático. Olá, pessoal! Por exemplo, por que deveríamos nos interessar pelo formato do núcleo da Terra? Afinal de contas, esse objeto invisível está localizado a uma distância imensa de nós. Especificamente, o núcleo externo está a 2.890 quilômetros da superfície e o núcleo interno a 5.180 quilômetros de profundidade. Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Sejam bem-vindos. Eu sou o Deluca. A verdade é que o nosso cotidiano depende fortemente do formato desse objeto. Para ser mais preciso, toda a vida na Terra depende não apenas da forma do núcleo, mas também de outros parâmetros, especialmente do campo magnético gerado por ele. Então, vamos seguir a lógica e entender tudo isso passo a passo aqui no nosso canal. E aí, preparado? Então, vamos nessa! O núcleo e o campo magnético. Chamamos de campo magnético a força que envolve uma substância carregada em movimento. Esse campo afeta tanto partículas eletricamente carregadas quanto materiais magnéticos. Além disso, o campo magnético se forma ao redor de qualquer condutor por onde passa a corrente elétrica. No entanto, não é só o movimento de cargas que pode gerar um campo magnético. Existem outros 3 mecanismos bem conhecidos: materiais magnéticos, como os ferromagnéticos, o núcleo da Terra e processos que ocorrem dentro das estrelas. O campo magnético terrestre se origina no núcleo interno do planeta, formado por ferro e níquel. Essa caldeia natural supera os 5.000 graus Celsius e fica a cerca de 5.180 quilômetros de profundidade. Nela, o movimento do metal líquido, ferro e níquel, gera um campo elétrico, que por sua vez dá origem ao campo magnético da Terra. Esse campo se estende da Terra até o espaço, formando o que chamamos de magnetosfera. É exatamente esse campo magnético que nos protege do vento solar, uma corrente destrutiva de partículas ionizadas vindas do Sol. A vida na Terra surgiu sob esse verdadeiro guarda-chuva magnético. Por isso, sem esse campo, a vida provavelmente nem teria surgido. Ou se tivesse, seria algo completamente diferente do que conhecemos hoje. Aliás, sem esse fenômeno, nem mesmo teríamos inventado tecnologias como geradores elétricos, aparelhos de ressonância magnética ou discos rígidos, que dependem diretamente dos efeitos do magnetismo para funcionar. O núcleo está se deformando? Nos últimos anos, a forma como entendemos a estrutura da Terra mudou drasticamente. Os cientistas chegaram à conclusão de que o núcleo tem um formato completamente diferente do que se pensava até então. E é aqui que entramos na intrigante questão da deformação do núcleo. Claro, não devemos nos deixar levar pelo pânico causado por manchetes sensacionalistas dizendo que a rotação do núcleo está mudando. Títulos como "O núcleo da Terra vai parar" e "O campo magnético vai desaparecer em breve" são no mínimo preocupantes. Essas ideias sobre mudanças na rotação do núcleo, ou até mesmo sua paralisação, vêm da variação na velocidade das ondas sísmicas que passam por ele, mas as interpretações são imprecisas. Se algo assim realmente estivesse acontecendo, traria mudanças catastróficas para a vida na Terra, e nada disso foi observado. Na verdade, de acordo com teorias científicas mais recentes, o núcleo está em superrotação, ou seja, gira mais rápido do que o restante do planeta. Basta lembrar que o núcleo interno, sólido, está envolto por um núcleo externo líquido, o que torna esse fenômeno físico compreensível. Ou seja, quando os cientistas disseram 2 anos atrás que o núcleo havia parado de girar, estavam na verdade se referindo à interrupção da superrotação. O que aconteceu foi que a rotação do núcleo interno diminuiu um pouco, e ele passou a girar quase à mesma velocidade do restante do planeta. Acredita-se que essas variações na velocidade de rotação do núcleo ocorram de forma cíclica. Mas o que isso tem a ver com a deformação do núcleo? Acontece que as variações observadas na velocidade das ondas sísmicas podem ser causadas não só por mudanças na rotação,
mas também por alterações na estrutura e no formato do núcleo interno. Essas mudanças podem seguir um certo padrão cíclico e até acontecer no mesmo ano. Foi justamente isso que um artigo publicado na revista Nature Geoscience em fevereiro de 2025 trouxe à tona. A possibilidade de um núcleo sólido da Terra se deformar é explicada por propriedades incomuns dos materiais sob condições de altíssimas temperaturas e pressões. As substâncias localizadas na fronteira entre o núcleo interno e o externo apresentam um estado físico peculiar. Apesar da alta viscosidade, possuem uma estrutura heterogênea parecida com ninhos de ferro líquido e exibem comportamento fluido. Além disso, ao analisar 121 terremotos, cujos epicentros e pontos de medição estavam em lados opostos da Terra, os chamados pontos antipodais, os cientistas concluíram que o núcleo interno não tem forma perfeitamente esférica. Ele se deforma periodicamente, ficando achatado ou esticado. Felizmente, essas mudanças são pequenas. Se não fossem, trariam alterações bruscas ao campo magnético da Terra. E vale lembrar que processos que ocorrem no manto também afetam indiretamente o campo magnético terrestre. Graças a estudos recentes, nossa compreensão do interior da Terra avançou bastante e detalhes antes invisíveis começaram a vir à tona. Embora, é claro, chamar de detalhes e estruturas colossais como as LL-SPVs talvez seja um pouco forçado. As LL-SPVs, regiões de ultra baixa velocidade de propagação sísmica, são áreas imensas com milhares de quilômetros de extensão e representam cerca de 6% do volume total do planeta. Elas têm como característica a diminuição da velocidade das ondas sísmicas que passam por ali. Foi justamente a análise dos terremotos que permitiu identificar essas enormes bolhas dentro do manto terrestre. Mas a origem das LL-SPVs ainda é motivo de debate entre os cientistas. Uma das hipóteses sugere que essas regiões sejam formadas por fragmentos da Theia, um planeta hipotético que teria colidido com a Terra cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Parte desse planeta teria dado origem à Lua, enquanto o restante foi absorvido pela Terra. Um artigo recente na revista Nature indicou que essas regiões podem ter pelo menos 1 bilhão de anos, ou até mais, o que reforça essa hipótese. Isso nos leva à seguinte pergunta: como os cientistas conseguiram determinar a idade dessas estruturas? A resposta está no estudo dos processos físicos que ocorrem quando as ondas sísmicas atravessam solos com diferentes microestruturas. Descobriu-se que a velocidade da propagação das ondas varia conforme o número de cristais e fronteiras entre os grãos que compõem as rochas. Quanto maior a quantidade dessas fronteiras, mais lenta é a propagação das ondas. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, quanto menores as partículas que compõem o material, o que significa mais fronteiras, mais devagar as ondas sísmicas se propagam. Com base nisso, os cientistas acreditam que os cristais dos minerais presentes nas LL-SPVs são maiores do que as das regiões ao redor. Isso indica que eles tiveram tempo suficiente para crescer até esse tamanho, ou seja, são muito mais antigos. Perigo potencial? Será que uma mudança na velocidade de rotação do núcleo da Terra representa uma ameaça para a humanidade? Foi exatamente esse tipo de dúvida que acabou virando alvo de uma cobertura exagerada na mídia. Muitos veículos passaram a afirmar que a rotação da Terra estaria misteriosamente acelerando. Para responder de forma direta ao clima de pânico criado por essas reportagens, podemos dizer com tranquilidade que mesmo que a velocidade de rotação do núcleo mude, isso não significa que haverá consequências catastróficas. Mesmo que jornais sensacionalistas ou revistas pseudocientíficas digam que se um núcleo parar em 2040, o desastre será inevitável, isso nada mais é do que uma tentativa de chamar atenção com manchetes alarmistas. A maioria dos corpos celestes gira em torno de si mesmos. A Terra, como corpo sólido, também gira de forma praticamente uniforme. É justamente essa uniformidade na rotação que serve como base para definir nosso padrão de tempo. Ou seja, o segundo é definido como 1,86/400.000 avos do dia terrestre. Mas esse sistema não é perfeito. Na prática, a Terra não é um corpo homogêneo. E já se sabe há tempos que seu interior é composto por camadas que se movem em velocidades diferentes.
o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Além disso, diversos processos no interior do planeta, assim como a redistribuição de massa na atmosfera e nos oceanos, também afetam a velocidade de rotação da Terra. Por isso, a duração de um dia varia em milésimos de segundo. Um exemplo disso é a força das marés causada pela gravidade da Lua, que está constantemente desacelerando a rotação da Terra. Mais recentemente surgiu a hipótese de que o núcleo interno da Terra não consegue acompanhar essa desaceleração, e é isso que teria dado origem ao fenômeno conhecido como superrotação. De acordo com especialistas, variações no movimento de rotação do núcleo podem sim alterar a duração do dia, mas apenas em uma escala de microsegundos. E claro, essas mudanças só são perceptíveis com instrumentos de medição extremamente precisos. Não há chance alguma de ocorrer uma catástrofe por causa disso. Na verdade, essas variações vêm sendo observadas há muito tempo e só recentemente a ciência conseguiu explicá-las com clareza. Uma teoria proposta por um grupo de pesquisadores chineses sugere que a direção de rotação do núcleo interno pode variar em ciclos de aproximadamente 70 anos. A cada cerca de 35 anos, ele inverte o sentido da rotação. O núcleo interno está ligado ao manto por meio do campo gravitacional e ao núcleo externo por meio do campo magnético. Por isso, cientistas acreditam que as variações na duração do dia, que ocorrem em ciclos de 60 a 70 anos, podem estar diretamente relacionadas a esse fenômeno. E é justamente essa interconexão entre os processos que também ajuda a explicar o comportamento do campo magnético da Terra. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar em suas redes sociais. Isso ajuda muito o nosso canal. Muito obrigado por assistir até o final. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Pipa. Até lá!